Graça e paz, irmãos. Bom estar de volta nessa igreja que eu amo, esse povo que faz parte do meu coração e, acima de tudo, parte do coração de Deus, amém? Eu acho isso tremendo, gente. Não sei como é que vocês se sentem, mas o privilégio é tão grande, a alegria é tão grande de pertencer a Deus que eu fico falando sozinha 1000 vezes e Deus acha tudo certo, entendeu? Então, a loucura aqui já foi declarada porque eu sou louquinha de Jesus, amém? Eu senti no coração ainda meu esposo tinha pedido que a gente falasse sobre na área dos relacionamentos, e teoricamente hoje eu deveria estar falando na área dos relacionamentos em gerais, especialmente o nosso relacionamento como irmãos e na igreja. Mas, irmãos, ficou um pouquinho difícil, porque uma noite eu estava orando, dormindo, como sempre, acordei, comecei a orar e ler a palavra, aquelas coisas lá, e eu senti claramente que Deus ainda me inclinava a falar sobre o relacionamento no lar. E aí eu queria ser obediente àquilo que meu esposo tinha pedido e fiz 2 mensagens. Mas no final eu cheguei com cara de pau para ele e falei, é o seguinte, aí a mensagem que é para a igreja, lá no relacionamento geral, não vai sair hoje, vai sair só a mensagem mesmo relacionada ao lar. E hoje eu senti no meu coração de realmente compartilhar com os irmãos sobre o relacionamento de pais e filhos. E eu fiquei pensando, Senhor, por que será que o Senhor está me dando essa palavra? Já falamos um pouquinho sobre isso. Mas o Senhor me alertou, irmãos, para os perigos que a família está sofrendo atualmente. E como nós, muitas vezes, como pais, a gente está tão confortável naquela ideia de ser pai, que a gente deixa passar batido um bocado de coisa e acaba fazendo uma confusão grande. Então, eu realmente pedi ao Senhor que me desse graça, sabedoria, e que a palavra dele, conforme meu esposo já orou, ficasse na nossa vida, transformasse a nossa maneira de ser. Eu gosto sempre de imaginar que quando Deus, qualquer que seja o assunto, traz para as nossas vidas, é porque Ele tem uma intenção. Então, o fato de eu e você estarmos aqui é porque Deus tem uma intenção de nos abençoar de alguma maneira. E eu creio que hoje, pela palavra, o Senhor quer falar um pouquinho mais conosco sobre a nossa condição de pais e de mães. Amém? Eu quero orar de novo, pedindo, Senhor, vem sobre nós, mais uma vez nós te pedimos nesta hora. Confiados na tua bondade, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor é o nosso tudo, é que nós nos acercamos a Ti em torno da Tua palavra nesta noite. E nós te pedimos, fala conosco, Senhor, envia a Tua palavra, trabalha nas nossas vidas, sara as nossas áreas. Senhor, corrige aquelas áreas que estão precisando ser trazidas para o lugar certo. Afirma, Senhor, aquilo que nós já temos feito e às vezes fazemos com insegurança, porque às vezes não estamos seguros de que estamos fazendo certo. Mas nessa noite nós te pedimos, desvenda a Tua palavra aos nossos corações, ministra as nossas vidas e, acima de tudo, Senhor, glorifica o Teu nome no nosso meio. Eu peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, e nós vamos ler dos versículos 18 a 21. Eu vou me concentrar somente em 2 versículos, embora eu vou ler os 4 versículos, tá? 18, Colossenses 3, versículos 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irrite os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre algumas dificuldades que nós, pais, podemos causar aos nossos filhos na maneira como nós nos comportamos no nosso lar. Quer seja com a gente mesmo, ou quer seja com os nossos filhos, com a esposa, tá? Eu quero que você preste atenção que no texto que a gente leu, depois que Paulo admoesta os filhos a obedecerem e honrarem os seus pais, Paulo passa a instruir os pais. E eu achei Paulo fantástico. Ele era encardido e aqui ele deixou bem claro esse lado dele. Observe uma coisa importante aqui. A relação entre os pais e filhos é uma via de 2 mãos. Se os filhos devem honrar os pais devem procurar criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Está na Bíblia.
Se os filhos devem obedecer os pais não devem provocar a ira aos filhos. Paulo não era fácil. Deus usava ele de um jeito que ninguém escapava. E eu quero que nenhum de nós seja escape de Deus nessa noite, amém? Eu queria dar, assim, 2 passos para a gente refletir rapidamente para os pais e as mães presentes aqui. A primeira coisa importante, se você quer ter sucesso naquilo que você faz no seu lar, domine primeiro o seu próprio espírito. Ou seja, é um passo importante para o pai e a mãe ter diante de si, se ele quer ter vitória no crescimento dos filhos. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aí eu achei que isso aqui estava meio fraquinho e resolvi dar uma olhada na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, ó: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Imagina vocês naqueles tempos das guerras, não vamos falar da guerra de hoje, que o negócio está complicado, mas naqueles tempos em que as cidades eram tomadas e elas não tinham as muralhas protegendo, era completamente desprotegida. Então, o homem ou a mulher que não sabe se controlar é exatamente assim. Ele é tão irado, ele é tão iracundo, ela é tão encardida, que ela nem vê quando o perigo chega, porque ela está muito preocupada e voltada para a sua própria raiva, para a sua própria ira. Então, se você não tem autocontrole, vai ser difícil os seus filhos virem isso na sua vida. Se você tem problema para admitir que não controla a sua ira, e aí a gente vai abrir um leque para falar outras faltas de controle. Se você não controla os seus vícios, se você não controla o vício da bebida, os seus gastos, as suas palavras, você vai ter problema de mostrar isso para os seus filhos. É por isso que Deus estava tão interessado que essas coisas fossem corrigidas, que ele usou Paulo para falar: pais, fica de olho aberto. Há atos que nós fazemos como pais e mães que provocam irritação nos nossos filhos. Um dia, segundo a vontade de Deus, eu quero falar para os filhos, mas hoje é para o pai e a mãe, tá? Sabe aquela pessoa que é o famoso vomitão, ou famosa vomitana? Falou: eu vomito mesmo, falo o que eu penso. E depois que falou, não tem como recolher o beberol que você fez. Queridos irmãos e queridas irmãs, a gente tem que pensar que antes de mim, antes de eu, o Senhor tem interesse que nós sejamos equilibrados, e para isso Ele nos dá o Espírito Santo, para nos guiar, para manifestar na nossa vida essa qualidade da mansidão do fruto do Espírito. Tá, então, o conselho bíblico qual que é nessa área? Efésios 4, versículos 31 a 32 diz assim: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Mas, pastora, como é que eu abandono? Eu já tentei. Por isso que ele está dizendo abandone, porque agora, quando eu compreendo que eu não sou capaz de fazer isso, eu vou: Senhor, tu sabes que o meu negócio aqui é dar panelada mesmo. O meu negócio é falar besteira mesmo. Me ajuda. Então, a gente tem que chegar um momento da nossa vida em que eu olho para dentro de mim e reconhecer: essa é uma fraqueza minha. Eu falo demais. Eu penso errado demais. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu julgo demais. Sabe aquela pessoa que tem um discurso interno, que fica alimentando, e quando a coisa se apresenta, eu falei: agora é a hora que o vomito sai. Ou é vômito, né? No vomito. Vomito é errado, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse povo que fica muito tempo aqui só fala besteira depois. Tá, então, o que ele fala? Nada de gritarias, nada de insultos e maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. A gente tem que parar para pensar em algumas coisas. Que Deus, e eu vou pedir ajuda, que Deus não está interessado que eu e você continuemos do mesmo jeito que a gente era quando aceitamos Jesus, cheio de problemas. Quando eu aceito Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e eu sou salva, e daí para frente começa o processo de santificação. A santificação também é um processo é uma via de 2 mãos. O Senhor Jesus, o Espírito Santo vai aplicar a palavra dele à medida que eu leio. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas meu esposo está me dando um monte de sinal aí. O que é?
Ah, tá, desculpa, irmãos, essas lutas aqui. Então, o Espírito Santo vai te guiar de tal maneira que você vai começar a perceber, mas você tem que estar o quê? Fazendo a sua parte. Indo ao Senhor, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Porque à medida que você faz isso, Deus vai trazendo luz na sua vida e você vai percebendo quem você é. Processo de santificação. Pai e mãe, nós não somos beatificados. Enquanto a gente estiver nesse corpinho aqui, nós estamos precisando de ser santificados todo o tempo. Leva isso ao Senhor, tá? Outra coisa importante, seja submisso a Deus. A falta de submissão a Deus faz com que eu tenha uma atitude orgulhosa, arrogante. Então, um pedaço da minha vida está indo certo. O outro fala, Deus, para trás. Eu ainda continuo mandando nesse pedaço. E você vai observar, querido irmão e querida irmã, quando você está mandando nesse pedaço, você não está prestando atenção dos erros que você está cometendo, das falhas que você está cometendo, dos maus frutos que você está deixando para trás. Submissão a Deus vai corrigir isso, tá? Então, se você quer que os seus filhos aprendam o que é ser submisso a Deus, submeta-se primeiro a Ele. Deixa o Senhor manifestar essa atitude de submissão que você tem a Deus, através dos seus atos, através das suas palavras, e os seus filhos vão falar, uau, eu não acredito que essa é minha mãe. Essa mulher falava tanto palavrão hoje, ela não fala mais. Submissão a Deus. E os seus filhos vão entender essa linguagem. Amém? Então, o versículo, Romanos 2, versículo 21, diz uma coisa muito interessante. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo? Ou numa outra versão, você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Você percebeu por que muitas vezes aquilo que a gente fala para os nossos filhos não funciona? Porque eu posso falar o tanto que eu quiser, mas eu não manifesto isso na minha vida. Então, a maneira que os nossos filhos aprendem é da seguinte maneira, eu falo e pratico. Eu falo e pratico, e o menino e a menina vão ficar olhando, mas não é que ele faz mesmo? Não é que ele fala e está falando aquilo que ele fez? Faz toda a diferença. Bom, mas eu quero concentrar agora, para a gente não perder muito tempo, como é que os pais podem provocar a ira aos seus filhos. Primeira coisa, está um pouquinho já dentro daquilo que eu falei, quando ele deixa de ser um exemplo. Acabei de falar, o exemplo não é a única forma de ensinar, mas é a única forma eficaz de fazê-lo. Tá? Quando eu não sou um exemplo, isso irrita e desanima os nossos filhos. E sabe, irmãos, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Filho manifesta irritação de muitas formas. Às vezes tem aquele mais encardido que fala. Sobe na cabeça do pai e da mãe, o pai e da mãe fica irritado, que menino sem educação, onde já se viu um negócio desse, porque a verdade que foi dita, pegou, pôs o dedo lá, onde tinha que ter posto. Mas tem aquele outro filho que engole. E aí começa a ter todo tipo de reação. Eu sei que tem filho aqui presente, e eu vou falar para quem estiver ouvindo, tá? Porém, eu quero que você entenda uma coisa, pais. Deus não me chamou, nem eu, a você, para ser super. Ele me chamou para ser filho dele. Centrado na palavra dele, ajudados pela graça de Deus. Ninguém é super. Essa história de super mulher, super homem, é tudo mentira. A gente não é nada disso. Pelo contrário, eu sou alguém que precisa todo dia e toda hora da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. O super não precisa de nada disso, ele é super. Então, se você está no tamanquinho do super, no tamanquinho da super, sai desse, porque não é o teu sapato. Está errado. Tá? Bom, outra coisa que provoca, quando os pais são inconsistentes. Eles falam para o filho fazer uma coisa e eles vivem outras. Eles são hipócritas. Um bom português é hipocrisia. Ou seja, as suas palavras não confirmam as suas ações. É como se ele vivesse uma vida dupla. Aqui na frente tudo bem. Como é que é aquela história? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, um trem ruim desse daí. Então, o que a gente tem que pensar? Os meus filhos estão vendo o que eu faço, o que eu sou e o que eu falo.
E eu acho interessante que, na minha geração, quando eu era pequena, eu era meia monga. A gente não via tão claramente a falha dos nossos pais como a gente vê hoje. Hoje o zóio está tudo aceso. Tem pai e mãe que já perdeu o respeito, a apreciação dos seus filhos, sem o filho nunca abrir a boca. Vida dupla. Vida hipócrita. Aí você pode aplicar nisso daí aquele versículo que eu li anteriormente. Você que ensina aos outros, por que é que você não ensina a si mesmo? Um outro aspecto que pode provocar, trazer ira, desânimo, frustração nos nossos filhos, é quando os pais têm um filho preferido, filho predileto. Meu Deus, esse menino é a alegria do meu coração. E o coitadinho que não consegue nem entender o que é a alegria do coração, está lá, o que será que eu sou para esse homem, para essa mulher? Não significa que você não pode elogiar o seu filho, mas você não pode ter um preferido. Pensa bem, irmãos. Você acha que Deus ia dar 1, 2, 3 ou 13 filhos que Ele deu para os meus pais, para minha mãe escolher, essa aqui é a minha preferida e o resto se dane? Isso não é de Deus. O amor que Deus vai derramar no seu coração pelo filho A é o amor que Ele vai derramar pelo filho B. Põe isso na sua cabeça e rejeita esse pensamento. A gente tem algumas histórias. O Jacó fez a maior confusão na família dele quando ele preferiu José. E vocês sabem a história. Gerou ódio nos irmãos. Vou matar esse infeliz. Fiquei contando tudo para meu pai. Ele ganhou uma túnica mais bonita. Que isso, gente? Então, quando os pais têm um filho predileto, é um problema. Sabe por quê? Os filhos não podem ser comparados. Pense um pouquinho, irmãos. Você acha que Deus ia colocar 2 crianças diferentes na mesma família com o mesmo pai? Para você... esse aqui está tudo certo. Esse aqui é mais fácil de eu lidar. É verdade, um é diferente do outro. A mesma graça que Deus te deu para lidar com o mais fácil, vai buscar para Deus te ensinar a lidar com o mais difícil. Pensa bem, irmão, se Deus quer divisão dentro do lar. Não quer. Isso não está na cartilha de Deus. Então, não trata os seus filhos como se eles fossem um melhor que o outro. A minha sugestão para você, Deus te deu esse filho, um indivíduo diferente dos demais. Senhor, eu não sei o que fazer direito com esse moleque, mas eu falei para Deus e falo até hoje, Deus, eu não inventei maternidade nem paternidade, mas o Senhor inventou. Então, o inventor da maternidade e da paternidade, me ajuda, me ensina. Como é que eu lido com esse que é completamente diferente do outro? Você parou para perceber que filho é o instrumento de Deus para o nosso crescimento espiritual, para a nossa fundamentação espiritual? Aquilo que é difícil para você não é difícil para Deus. Deus tem um zelo muito grande com a família. E eu comecei a entender, quando eu falei, Deus, o povo da igreja vai enjoar de ver eu falar de pai, mãe e filho, relacionamento familiar. Mas eu resolvi obedecer a Deus. Deus tem a família no coração dele. Deus inventou a família. E o plano dele é que as nossas famílias tenham sucesso. Que o relacionamento entre os pais e os filhos seja aquele relacionamento que, apesar das dificuldades, glorifica o nome de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou falando de relacionamentos perfeitos, mas relacionamentos abençoados, que acham o caminho para solucionar os conflitos que podem acontecer. Os filhos não são iguais, eles não podem ser comparados. Eles têm personalidade e temperamentos diferentes. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um pensamento que eu gostei muito. Os pais podem exigir dos filhos o mesmo empenho, ou seja, o mesmo esforço para fazer as coisas, mas nunca o mesmo desempenho. Tem um que pode fazer desse tamanho, mas o outro que só pode fazer desse tamanho merece o reconhecimento da mesma forma, cada um dentro do seu quadrado, dentro da sua medida. Você vai descobrir o ponto forte dele e falar, filho, você fez isso, pode fazer melhor. É diferente. Tudo bem até aqui? Outra coisa que pode causar um problema, que causa desânimo, quando a disciplina não é usada com encorajamento. Quando tem gente que tem a ideia de que disciplina é passar a mão no chicote e vamos lá, chacoteia mesmo.
às vezes a criança precisa de um tapa no meio de campo do traseiro dela. Não tem jeito. Tem coisa que a criança faz que... Eu já contei para vocês que a Caroline tinha 6 meses. Eu estava trocando a menininha. E ela começou a enfiar o dedo no buraquinho na parede, ela queria machucar a mão dela. Eu falei, filha, não faça isso. A menininha com 6 meses parou o que estava fazendo, olhou dentro do meu olho e pá na minha cara. Eu levei um susto, gente. Eu fiquei assim. Aí eu falei, não, peraí, a mãe sou eu. Virei o traseiro dela e pá no traseiro dela. Chorou que só. Falei, ó, minha filha, isso aqui precisa aprender. Filho não bate em mãe. Filho não bate em mãe. E aí Deus me ensinou uma coisa naquele dia. E isso Deus me deu graça para usar e uso até hoje. Eu decidi no meu coração naquele dia que eu ia ser a mãe da Caroline primeiro e depois a best friend dela. E eu não entendi muito bem naquela verdade, porque a Caroline tinha best friend naquela hora, certo? Mas depois eu fui entender a história. O pai e a mãe são os pais daquela criança. Devem ser o best friend dele, mas primeiro são os pais. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe vai dizer, não, isso está certo, não, meu filho, muito bem, parabéns, é isso mesmo. O best friend vai fazer, ai, você não devia fazer, não, mas vamos junto. Best friend. O pai e a mãe não vão junto fazer besteira. Então é importante essas coisas ficarem claras. Então, irmãos, quando você corrigir os seus filhos, ao mesmo tempo que você corrige, encoraja ele. Fala com ele da coisa errada que ele fez, do pensamento errado que ele está tendo, dá pito, põe de castigo, faz o que você entende que é justo fazer com ele, mas ao mesmo tempo encoraja. Escuta aqui, meu filho, você tem um coração tão bom, você faz isso, mas isso você não acertou. Eu costumo dizer que em aconselhamento a gente passa a mão na cabeça e depois bate no bumbum. É a mesma coisa. Mostra quem ele é, o lado bom dele primeiro. Eu anotei um pensamento muito interessante do David Lutango. Diz assim, criticar sem elogiar é o mesmo que derrubar sem reconstruir. Eu acabo com a raça, ponho lá para trás, e o coitadinho fica lá assim, meio bambo, sem saber para que lado vai. Mas se esse mesmo pai, com a mesma mãe, com a justiça, fala, meu filho está errado, mas olha, filho, parabéns por isso que você fez. Essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse adulto, ele fala, puxa vida, meu pai é justo, minha mãe é justa. Ele viu que era errado, corrigiu, mas ao mesmo tempo, ele me encorajou nas minhas áreas fortes. É para isso que eu e você somos pais e mães. Nós somos pais. Porque nós vamos ver coisas que os nossos filhos não têm maturidade para ver. O problema é quando o pai e a mãe não têm maturidade também. Então, irmão, é hora de sair do dentro da falta de maturidade e começar, corre atrás do teu prejuízo. Se acha que você está sentado aqui hoje para ouvir uma palavra dessa só porque Deus estava sem serviço ou você estava sem serviço? Não, senhor. Deus está preocupado em prevenir um perigo maior na sua vida. Eu gosto de saber que Deus vem antes. O diabo está armando tanta confusão lá fora e Deus está aqui sentado com essa igreja pequena, falando, meus filhos, volta para os meus caminhos, faz aquilo que eu tenho dito para vocês fazerem. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Corrigem, mas não reconhecem o bem que eles fazem. Outro ponto que enfraquece o relacionamento dos pais com os filhos, e esse é um ponto sério, é quando os pais deixam de viver a vida comum no lar. Filho é uma bênção. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o pai e a mãe têm que entender uma coisa, irmãos. Os filhos nunca, pode escrever bem grandão, letra maiúscula, nunca podem ocupar o lugar do cônjuge no lar. A mulher fica grávida, fica linda, aquele barrigão, aquele cabelo, tudo lindo. Todo mundo, ai, que mulher tá lindo. O moleque nasce, é uma alegria. Aí ela esquece que tem marido. É uma confusão dentro da casa que só Jesus. Ou é o contrário. O marido pega o moleque, ou a moleque e sai mostrando para todo mundo e esquece da esposa. Todas as vezes que essa verdade, ou seja, que o filho não ocupa o lugar do cônjuge, é invertida, o relacionamento conjugal e a desordem nos relacionamentos
está sendo alimentada. Tá? Mãe e pai, seu marido ou sua esposa chegou antes do seu filho. A família não vem antes de Deus, mas os filhos também não vêm antes dos pais. Sabe o que o sonho do filho é? É a segurança de olhar para o pai e para a mãe e falar, uau, meu pai e minha mãe, eles se amam. Eles manifestam este amor. Nós vamos falar um pouquinho depois de coisas que atrapalham isso. Outra coisa importante que é legal, os pais começaram a notar, meu casamento é uma caca, está começando a ficar ruim, o troço está ficando feio. O que ele faz? Ele transfere o amor conjugal para os filhos, tentando compensar nos filhos o fracasso do casamento. Sabe por quê, irmãos? Enfrentar que eu pisei no tomate do meu casamento, que eu falhei com meu marido, que eu falhei com a minha esposa, é dolorido, é difícil. Eu tenho que sair do salto alto de que eu era o melhor marido ou a melhor esposa e admitir que eu pisei no tomate. Então é mais fácil eu amar meu filho. Está errado eu amar meu filho? Não. Está errado eu transferir o meu amor, o amor que eu devo ao meu esposo, à minha esposa, para o meu filho, e não levar em conta que o lar, na verdade, que aquele filho que eu estou tentando demonstrar tanto amor, necessita da saúde do relacionamento dos pais antes. Amém? Eu quero falar uma coisa aqui, eu às vezes eu já orei para Deus, já fiz 1000 vezes, mas não tem jeito, isso aqui acaba acontecendo. Quando eu estou pregando assim, irmãos, eu não tenho intenção de atacar ninguém, mexer com a família de ninguém. Mas eu tenho que ser fiel ao conselho da palavra de Deus. Aí não tem jeito mais. Eu quero fazer um comentário aqui para vocês. Filho é bênção. E eu sou uma tremenda testemunha disso. Mas o filho não é a totalidade da vida do seu lar. Há uma fase da vida do casal que a gente não tem muito tempo, às vezes, um para o outro, porque realmente os filhos estão crescendo, precisando de mais coisa. A mulher tem mais atividade com o filho, às vezes trabalha fora, o marido tem que dobrar o serviço. Tudo isso, Deus está vendo. Mas não usa isso como desculpa para que o seu filho seja tudo no seu lar. Tá? Filho é bom. Mas eu vou falar umas verdades que o filho faz, algumas, pouquinhas. O filho, quando chega, ele altera o equilíbrio da casa. Aquela mulher que adora os troços, tudo no lugar, aquele monte de trenzinho no lugar, o molequinho chega e fala, meu Deus, ele vai quebrar tudo? Tira fora. Alterou o equilíbrio. Altera os horários. Aumenta as despesas. O filho, irmãos, chora de noite, ou chora a noite inteira, ou chora o dia inteiro. É verdade ou mentira? Faz parte. E ainda assim, o filho continua sendo uma bênção. Deus não ia dar filho para mim, para você, porque ia ser uma maldição. Não, Senhor, por mais difícil que ele seja, um filho vai exigir que você levante de madrugada e olhe mais. Eu fiquei imaginando a minha mãe, que tinha 13, e que tinha que orar por 13, gente. Devia ser a luta na cabeça daquela velhinha, que só Jesus dá causa. Eu orava por uma, e já Jesus, mas não é possível, acabei de orar, Jesus, de novo, lá ia orar. Eu já falei para vocês que às vezes procurava o Miguel, cadê? Passava, fui orar pela Carol. Filho, é isso. Parece trabalho, mas se você parar para pensar que por trás desse trabalho, todas as vezes que você está investindo no cuidado do seu filho, você está dizendo, Deus, a minha dependência de Ti está aumentando. Eu gosto de pensar dessa forma. Eu podia ficar só no trabalho. Mas esse trabalho tem outro lado bom. Para eu ser o pai e a mãe que Deus quer que eu seja, eu aprendi uma dependência maior do que eu já tinha vivido antes. Amém? Outra coisa importante, não é vergonha a gente admitir que não sabe o que fazer. Eu fui dar lata, falei, Deus, eu estou feliz da vida, o barrigão era maior que eu. Falei, mãe, eu não sei o que eu tenho que fazer com esse pacote aqui, não. Eu nunca fui mãe antes. E nessa hora, eu tenho observado alguns casais que realmente doem no meu coração. Um olha de longe, ó, não sabe o que fazer. A outra faz a mesma coisa. Vou dar uma palavrinha bem simples aqui para você. A crítica não é uma opção nessa hora, não. Porque tanto você, quanto ela, ele ou você, estão aprendendo. Vocês nunca foram pais antes.
E quando a gente não é uma coisa antes, é pai de primeira viagem ou de qualquer viagem, de viagem nenhuma, você está aprendendo junto. O Miguel me segurou muitas vezes, porque eu sou extremamente encardida, brava, daquelas bem espanhola, misturada da minha mãe. Muitas vezes o Miguel falou: ei, Cris, vai devagar aí, minha filha. E isso me deu equilíbrio. Outras vezes eu te falar: bem, eu não estou sabendo o que fazer com esse assunto, não. Eu me lembrei que teve uma situação que eu falei: eu já fiz tudo que eu sabia. Miguel, entra aí, que você é homem. Você entende o que o homem pensa, o que o homem faz, o que o homem sente. Dá uns toques de homem para sua filha, que ela está precisando ouvir umas coisas novas. E ele, com aquele jeito bom dele, olhou assim de mineiro, e ficou lá. Falei: Jesus, eu vou ter que ir junto. E fui junto, boca fechada lá. Apoio moral. E o Miguel conversou com a Carol. Fez diferença? Toda. Eu não sabia o que fazer. Então, você quer deixar uma boa herança para os seus filhos? Pai e mãe, tratem-se com honra e respeito. Honra e respeito. E vivam a vida do lar, estabelecendo Deus como centro do seu lar. Ô, pastora, mas a gente já foi tão longe. Cada um com uma banda, pastor. O centro, não sei nem onde está, não tem importância. Você acha que Deus já não viu isso? É só você confessar: Deus, o troço está ruim. Eu já não sei nem onde você está, mas, por favor, me traz de volta. E assim Deus vai operar. Eu quero terminar dizendo uma palavra para você que não é uma palavra tão boa, mas é necessária. Irmão e irmã, pai e mãe, o diabo não está tão interessado em você como pai e mãe, como ele está interessado em seus filhos. E quer saber por quê? Porque os seus filhos são herança do Senhor. Ele quer que você fale nessa área para mostrar para Deus: está vendo? Que história é essa de dizer que os filhos são herança do Senhor? Ele está interessadíssimo nesse ponto. Eu, às vezes, eu fiquei aqui dando umas viajadas, eu fiquei imaginando, eu acho que de vez em quando o diabo e os seus demônios, eles fazem aposta entre eles para ver quem ganha mais pontos em preparar armadilhas para os pais, para mantê-los cativos e enganados. Outro ponto que eu acho que eles fazem, eles apostam que você e eu, sinceramente, nós não acreditamos que o problema dos nossos filhos, que o nosso problema pessoal tem solução. E eles criam todo tipo de situações para reforçar essa crença de que o seu problema não tem solução. É assim que ele tem enganado, irmãos. E nós, como igreja, tem que abrir o olho. A gente tem que ser honesto, falar: Deus, eu achei que eu acertei, mas estou errando, me ajuda. Ou me reforça naquilo que eu estou fazendo certo. A Bíblia fala em 2 Coríntios 2,11, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Eu estava escrevendo isso aqui, eu falava, vou dar uma fala para vocês. Eu não estou querendo que ninguém daqui saia daqui com PhD em diabologia. Eu quero que você fique PhD na palavra de Deus, que quanto mais você conhecer a palavra de Deus, quanto mais você andar nos preceitos da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai entender as artimanhas de Satanás. E o diabo vai falar: quer saber, eu não dou conta desse, vou para outro canto, porque esse daqui eu já perdi. E eu quero que ele perca todas as vezes que ele tentar influenciar um membro da minha igreja. Eu quero que ele perca. Eu quero saber que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, que eu e você estamos tão perto de Deus, que o diabo falou: quer saber, com esta igreja eu não posso. O sangue de Jesus funciona no meio desse povo. O sangue de Jesus funciona naquele lar. O lar que estava quebrado, eu agora perdi. Porque eles resolveram consertar. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Outro problema, irmãos. Sabe qual é o maior temor de Satanás? Num lar que é centrado em Deus? Você lembra aquele versículo que fala assim: educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer ela não se desviará dele? Sabe por que isso incomoda o diabo? Porque o Satanás não está interessado que você crie o seu filho no caminho em que ele deve andar. Ele está apostando para você, irmão, falhar miseravelmente nessa área.
E sabe por que mais? Porque ele não quer que quando os seus filhos, a tentação chegar na vida dele, o diabo não quer que os seus filhos se lembrem dos ensinos da palavra de Deus que você plantou no coração deles. Ele não quer isso. Ele não quer que elas tenham algo de bom da parte de Deus, da sua parte, para se lembrar quando a tentação chegar, quando os problemas de identidade chegarem, quando os amigos ou influenciadores do mal se acercarem da vida dos seus filhos. O diabo não quer que eles se lembrem daquilo que você plantou no coração deles. É por isso que ele faz com que hoje muitos pais não olhem com seus filhos, não leem a palavra de Deus com eles, não vivem uma vida de exemplo. Eles não querem que essas crianças, esses jovens de hoje, tenham essas lembranças, porque essas lembranças vão salvar eles. Eu vou contar para vocês, talvez, de novo, uma experiência que eu vivi. Fui criada num lar cristão, bravo que só Jesus. Minha mãe era encardida que o Altíssimo, mas graças a Deus pelo encardimento dela, e eu saí figura dela, mulher de Deus, orava muito, meu pai um homem de Deus, servindo a Deus, mas numa época da minha vida eu resolvi que eu tinha que ser dona do meu nariz. Fui para a faculdade, já era adulta. Encontrei um homem feio que só Jesus na altura, mas inteligente demais. E aí o meu zóio... Esse homem não queria nada de Deus na vida dele. Aliás, ele falava assim, eu sou ateu, eu só acredito no meu braço. E eu lá com os olhos para o dele. Ninguém entendia nada, nem eu não entendia. E uma noite a gente saiu, fomos jantar fora, ele chegou e falou assim para mim, é o seguinte, hoje você vai ter que tomar uma decisão. Ou você tem que fazer uma escolha. Você tem que ficar ou comigo ou com esse seu Deus e a sua família. E nessa hora eu estava apaixonado, os olhos eram pequenos, tudo ruim na minha vida, fora de Deus, fazendo só besteira. O Espírito de Deus me tirou tudo da minha cabeça, nada. E só veio, no meio daquele nada que estava na cabeça, me veio uma lembrança no versículo, porque nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da onde vem esse versículo, irmãos? Da minha mãe analfabeta, que não sabia ler, mas que mandava a gente ler para ela. Do meu pai, que falava dos cultos domésticos para a gente. Foi daí que veio. E a lembrança desse versículo me salvou. E eu estou aqui hoje, por causa do testemunho da vida dos meus pais. Irmãos, eu quero que você seja o pai e a mãe que alegra o coração de Deus. Eu tenho que confessar isso para você nessa noite. Eu preciso disso. Sabe por quê, irmãos? Porque é por isso que a gente vive. O Miguel e eu, a gente ora por essa igreja. E é nossa responsabilidade fazer. A gente ensina a palavra de Deus, é nossa responsabilidade fazer. Mas é nossa alegria, é nosso prazer ver você crescer na palavra de Deus. Amém? Outro versículo que perturba o diabo também. Ele tem horror desses versículos. Aliás, ele tem horror de crente. Graças a Deus. 1 João 2,14 diz assim, escreva vocês, filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Escreva vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva vocês, jovens, porque vocês são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. O diabo não quer, irmãos, que nenhuma dessas verdades seja verdade na minha vida e na sua. Ele não quer que a gente viva como quem conhece o Pai. Ele não quer que vocês, pais, que eu, mãe, viva como alguém que conhece aquele que existiu desde a criação do mundo, que veio antes de tudo, que é o maior de todos, que é o Todo-Poderoso. Ele não quer que você vive nessa verdade. Ele quer que a sua fé seja uma fé bamba. Da onde eu vim, para onde eu vou, o que será que está acontecendo comigo? Firme-se na palavra de Deus. Ele não quer que os jovens entendam o restante do versículo. O diabo quer que os jovens fiquem parados nessa aqui. Jovens, vocês são fortes. Eu escrevi aqui um pensamento. Os jovens são fortes, sim. Eles são criativos, inovadores. O diabo tem medo, sabe do quê? É do restante do versículo. Por isso que ele quer ficar só inebriando os jovens. Porque quanto mais o jovem estiver inebriado com a sua própria força, com a sua própria intelectualidade, com o seu próprio crescimento, ele se esquece do Deus que deu a força para ele. Irmãos, ensina que o seu filho é forte, mas ensina qual é a razão da força dele.
Sabe qual é a razão da força dele? A mensagem de Deus vive em vocês. E vocês, por causa da mensagem de Deus que vive em vocês, venceram o maligno. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então não pare aí. Fala, meu filho, você é forte, você é criativo, mas não se esqueça. Oh, glória a Deus, não se esqueça. Ensina o restante do versículo. Filho, filha, você é forte porque a palavra de Deus vive em você. E como é que a palavra foi viver nele? Porque você, pai e mãe, tirou tempo de sentar com seu filho, com a sua filha e ministrar sobre a vida dele. Eu, às vezes, fico escandalizada, num bom português, quando o pai e a mãe não conseguem perceber a autoridade que Deus já colocou na sua mão. Exerce a autoridade de pai e de mãe que Deus já te deu. Exerce essa autoridade. Então, ele morre de medo desses versículos. Qual é o meu pensamento para você, pai e mãe? Primeira coisa, nós precisamos nos arrepender. Arrependimento. Olhar para dentro de nós, falar, Jesus, eu acertei aqui, ali, mas aqui, agora está ruim aqui, está ruim ali, está ruim naquele lado, Senhor, me perdoe, eu me arrependo. Eu não entendi a tua voz, não entendi a tua palavra, eu não fui procurar atrás, eu fiquei cheio dos meus próprios pensamentos e não fui atrás. Me arrependo, Senhor. Levanta de onde você está, irmão, sentar nesse marasmo de vida cristã mal vivida. Pelo amor de Deus, sai disso. Você não é mais para isso. Lembra de onde você caiu ou está caindo. E volta e se arrepende. Irmãos, põe na sua cabeça, em nome de Jesus, se existe um troço que o diabo tem horror, é do crente que se arrepende dos seus pecados. Perdi mais esse. Eu batia na mulher. Meu Deus, está errado. Senhor, me perdoa. Mulher, me perdoa. Marido, eu falava mal para você, tirava a sua honra, me perdoa. Acabou. Acabou a força dele sobre esse problema seu. Porque ele foi trazido à luz, exposto à palavra de Deus, exposto a Deus, e houve cura e libertação. Acabou. Não torna os problemas, as tentações, os ataques de Satanás maior do que eles são. Tem um negócio que fala assim, como é que não olha para o tamanho do seu problema, olha para o tamanho do seu Deus? Não tem um trem assim, um dito desse aí? É exatamente isso. Deus sempre é maior. Quando você não sabe o resto da coisa, Deus é o maior de tudo. Pronto, para mim é suficiente. Tá? Confessa seu pecado. Peça e receba o perdão de Deus. E depois disso, não aceita nenhuma acusação de pecado confessado e abandonado. Se confessarmos os nossos pecados, o que a Bíblia fala? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tentou trazer na sua mente, é verdade, fiz isso mesmo, mas sabe da quê, meu filho? O sangue de Jesus já lavou, puxa o carro. E anda, irmãos, nessa coisa nova que Deus está fazendo na sua vida, amém? Segundo ponto para você, apegue-se a Deus e a sua palavra. E não se afaste disso de jeito nenhum. Apegue-se a Deus. Gruda em Deus. Senhor, eu preciso de ti. A minha alma suspira por ti. O salmista falava isso, Salmo 42. Minha alma suspira por ti. Isso é apego. Onde eu estou, sabe quando a gente é novo namorando? Que a gente pensa 24 horas, não, 26 horas no futuro, na futura, sei lá que a marca que é. A gente fica assim, apaixonado. É a mesma história. Apegue-se a Deus. Apegue-se a Ele. Eu escrevi um pensamento engraçado. Fala assim, Deus, olha, eu cheguei aqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Essa é a verdade. Tá? Peça forças para andar vitoriosamente nessa área do seu relacionamento familiar. E em outras áreas que o Espírito Santo for te revelando. Não tenha medo de dar baby steps. Você já parou para pensar, irmãos, que quando a gente leva um tropeção, é 1 segundo. Tropeçou, quebrou o pé, não é assim? Para recuperar é 1 segundo também? É. Não tenha pressa, irmão. Gasta o tempo que o médico Jesus mandar você ficar aí para recuperar. Tá? Quebrou o pé? Às vezes Deus faz quebrar mesmo.
Que é o único jeito que eu vou dar atenção para que ele está falando comigo. Ele já bateu na minha porta de todo jeito. Eu não dei confiança, falei, peraí, quebra o pé, quebra a mão, perde o emprego, fica cheio de dívida. Aí o neguinho fica acordado, Jesus tem misericórdia de mim. Pronto, chamou sua atenção. Se você errou nessa área, primeiro passo, arrependa-se, apegue-se ao Senhor. Peça perdão às pessoas que você tem machucado. A pais que não consegue olhar para a cara do filho, filha, mamãe e o papai, nós temos errado e pecado contra você. Me perdoa. Outra área vencida. Outro domínio quebrado. Reconcilie-se. Uma coisa importante, não deixe a sua casa vazia. Tirou o troço ruim? Enche com o Espírito Santo. Enche com a palavra de Deus, enche com a convivência com os irmãos, enche com a comunhão do Senhor. Não se afaste da casa de Deus. Eu já falei isso na mensagem passada e vou repetir de novo. A barra entorna, some. É onde tem que vir. Ah, mas todo mundo vai saber, irmão. Nós já sabemos, irmão. Você não precisa nem contar. Só do jeito ruim que você chega, a gente já sabe que o trem está ruim. Mas é aqui. Na casa de Deus, no meio do povo de Deus, é que a cura acontece, a restauração acontece. Não tem problema que o irmão sabe. Igreja, tem misericórdia dos irmãos que estão com problema. Como é que está? Seja sábio nessa hora. Oferece um ombro amigo, mas não fica fuxicando no meio de campo da vida do irmão. Ora por ele. Deixa ele saber que você está cuidando dele. Ama esse irmão, abraça essa pessoa. Porque as pessoas têm vergonha. Com essa idade, eu já deveria estar fazendo a coisa melhor. Só ótimo, não está fazendo, começou agora. Não tem problema. Baby steps, começou agora e vamos caminhar. Baby steps no longão. Amém? Eu já falei. Coisa importante que eu quero deixar para você. Vou repetir. Você e eu, nós não precisamos nos tornar expertos em diabologia. O que eu e você precisamos é copiar o estilo de Enoque. Andar com Deus. Esse era o segredo de Enoque. Ele andava com Deus. Aliás, ele andou tanto com Deus, que um dia eu vou perguntar para ele, escuta aqui, Enoque, dá o serviço aí, meu. Como é que foi essa história de você andar tanto com Deus quando eu chegar lá no céu, que Deus não deixou nem você morrer, tirou da terra. Acho que Deus falou, a terra não é digna desse homem, vou levar ele para mim. Ó, que lindo, bicho, pensa bem nisso. Então, irmãos, anda com Deus, e você vai descobrir o que você tem que fazer. E por último, eu quero terminar minha mensagem dizendo o seguinte: os filhos não são do Senhor, eles não são nossos, eles são do Senhor. Então, amado irmão e amada irmã, amado pai e mãe, reclame a promessa, essa promessa de Deus para a vida dos seus filhos e para a vida do seu lar. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 127, e eu vou terminar com esse texto. Eu quero pedir ao equipe do Ministério de Louvor que se aproxime. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Ou seja, os nossos meios, embora sejam certos, não são suficientes. É o Senhor quem estabelece. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando eles estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Ou seja, os filhos nos são dados por Deus, para que cuidemos deles, mas eles são do Senhor. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte, amado irmão e amada irmã: não vamos deixar que o diabo roube a herança que o Senhor nos confiou. Amém? Vamos nos pôr em pés. Vamos orar. Se você tem um membro da sua família perto de você agora, nem todo mundo está perto, uns estão trabalhando, outros para cada canto. Se você puder, se acerca dele agora. Se acerca dele. Assuma agora aquela coisa de orar com seu filho, com a sua filha nesse momento. Pedir ao Senhor, irmão
e irmã, que o Senhor aplique na sua vida a palavra dele. Todo esse tempo que o meu esposo, que Deus colocou no coração do meu esposo, de colocar a casa em ordem nas várias áreas, não foi uma coisa que o Miguel não tinha que fazer. Deus colocou esse desejo de pregar essa série de mensagens no coração dele. E era um propósito, é o propósito de Deus restaurar as vidas. Restaurar a minha vida, a minha família, restaurar as minhas áreas que estão quebradas. Olhar para dentro do olho do meu esposo e pedir perdão das coisas que eu não tenho feito ou que eu fiz errado e vice-versa. É aí que começa a restauração. Nós temos orado por um avivamento. E sabe, irmãos, eu creio que o avivamento está chegando. Eu creio no meu coração que ele está chegando. Porque quanto mais eu me volto para a palavra de Deus, mais eu vejo o mover de Deus na minha vida. Eu quero falar uma coisa para você, irmãos. O diabo não tem medo se você bate o pé, se você fala em língua. Não, eu não sou contra nada disso, porque quem me conhece sabe que eu sou de bater pé e falar língua. Porém, não é isso que incomoda ele, porque bater pé e falar língua ele também pode. Agora, ele não pode viver a graça do Evangelho de Deus, como eu e você podemos, pela liberdade que nós temos no Senhor Jesus para isso. E é para isso que eu estou te convidando nessa noite. Para dar um passo de falar, Senhor, eu não sei o que eu tenho feito, o que eu tenho deixado de fazer, mas nesta noite eu assumo o compromisso de viver mais perto de Ti. E é isso que Deus precisa que eu e você façamos. Isso é avivamento. Isso é trazer a vida da palavra de Deus no seu andar diário. Isso é avivamento. E eu quero que uma hora ele olhe para nós e fale, não dá mais, essa igreja está demais para mim. Tem Deus demais aqui, estou fora. É isso que nós precisamos. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos nesta noite. Pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu interesse, Senhor, de cuidar de nós. Porque o Senhor é um Deus bom. Nada falta para nós, Senhor. Ó Deus, mesmo aquelas coisas que estão escondidas, o teu Espírito tem o trabalho de trazer à luz, de nos revelar a verdade e nos guiar em toda a verdade. E eu oro por cada lar nesta noite aqui, Senhor. Não importa a condição do lar em que ela esteja, para o Senhor sempre é o ponto de partida. Por isso nesta noite eu te peço, Senhor, toma cada vida das famílias aqui. Toma cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, e alinha cada um de nós com a verdade da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres que vão honrar o Senhor nos nossos lares, mantendo, Senhor, a nossa casa em ordem na área dos relacionamentos entre pais e filhos. Ó Deus, filhos são bênção do Senhor, é a tua herança que o Senhor deixou para nós. Ajuda-nos, dá-nos graça para cuidar deles, ó Deus, de acordo com a tua vontade. E nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a nossa família, os nossos filhos, ó Senhor, frutificando grandemente para a Tua obra, Senhor, para que todos possam ver a Tua graça e a Tua misericórdia e dar graças e glórias a Ti, por aquilo que o Senhor pode fazer através de nós, do papel de mães e pais, na vida dos nossos filhos. Resgata, Senhor, aqueles que estão longe, que estão perdidos. Nós levantamos agora um clamor para aqueles que estão longe de Ti, Senhor. Traze-os, Espírito de Deus, aonde eles estiverem. Incomoda, Senhor, para que eles se lembrem da palavra que foi ensinada a eles e voltem para Ti, Senhor, arrependidos e desejosos de viver uma vida nova. Obrigada pelos pais fiéis que tem ensinado a Tua palavra. Obrigado por aqueles que neste momento estão tomando a decisão de ensinar a palavra de Deus nos seus lares. E assim, Senhor, levantar homens e mulheres centrados em Ti, para que possam viver de acordo com a Tua vontade. Fica conosco e nos abençoa. Nós oramos tudo isso no nome precioso de Jesus. E declaramos a Tua bondade, Senhor, porque Tu és um Deus bom, um Deus misericordioso. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus.